Meu nome é Cláudio Guilhom e estou aqui para conversar sobre como eu me tornei escritor. Então, assim, a história começa quando eu tinha 45 anos. Eu estava vivendo muito bem a minha vida profissional, porque eu sou médico, oftalmologista, com especialidade em glaucoma e curso nos Estados Unidos, morando aqui em Belém do Pará, atendendo normalmente meus pacientes. E de repente eu me vi com um problema de garganta, uma inflamação que me deu após um surto de vírus, uma virose. E essa dor de garganta se intensificou bastante. Eu procurei vários colegas profissionais aqui, fizemos vários exames e nada dava de concreto, era apenas uma inflamação. Então, eu passei mais de mês com esse problema e tomando bastante antibiótico e fazendo anti-inflamatórios, exames de tomografia e nada acontecia. Mas só que ao mesmo tempo eu comecei a perceber que eu passei a ter mais sonhos, visões. Eu cheguei a fazer uma viagem, me hospedei em um hotel nos Estados Unidos e nesse hotel eu acordei de madrugada e olhei ao meu redor, tinha uma moça vestida com trajes antigos e quando ela me olhou, ela sorriu e desapareceu. Eu achei aquilo estranho, né? Afinal de contas, muita gente vê as coisas, muita gente tem sonhos premonitórios, mas eu relacionei muito esse evento ao fato de eu não estar tendo uma cura do meu problema da garganta. Então eu procurei um centro espírita aqui em Belém e fui muito bem recebido. Por que um centro espírita? Porque na Igreja Católica eu procurei certos padres e eles me diziam que aquilo era um fenômeno paranormal e que provavelmente iria passar, que não haveria nada demais quanto a isso. Só que quem está sentindo, na verdade, é o paciente, é a pessoa. Eu, como médico, tenho esclarecimento. Então, continuei minha procura e fui ao Centro Espírita aqui em Belém. E lá eu fui orientado da seguinte maneira: olha, nós não sabemos o que é isso. Você tem que frequentar aqui algumas sessões, tratamento espiritual, e vamos ver o que vai acontecer. Então, a partir do momento que eu comecei a frequentar e fazer esse tratamento espiritual, a minha dor de garganta começou a melhorar. Pode ter sido coincidência de tanto remédio, medicação, o vírus já tinha passado o ciclo dele, ou não. Mas, de qualquer forma, eu achei bastante interessante a doutrina espírita e os ensinamentos que eles estavam propondo. Então, continuei e me interessei bastante, comecei a estudar o assunto e depois de um ano mais ou menos eu passei numa mesa mediúnica, que por sinal eu nem sabia que existia a mesa mediúnica nessas questões lá no centro. Eu particularmente só ia para estudar, para ouvir as palestras, né? E a partir desse dia eu tive nessa mesa mediúnica eu tive uma explosão, vamos dizer assim, de psicografia, psicofonia, né? E foi muita surpresa para mim e para quem estava na mesa. E a partir desse momento a gente começou a fazer um trabalho de entendimento do que estava acontecendo. Depois de certo tempo, mais de ano, eu comecei a manter contato com vários espíritos. Psicografava vários espíritos, eu mantinha psicofonia e ao mesmo tempo esse trabalho todo foram aparecendo outros e outros espíritos, até que apareceu vários espíritos de sexo masculino e feminino que se diziam irmãos de caridade. E passei anos mantendo contato com esses irmãos de caridade e uma das irmãs de caridade se apresentou como Rita de Cássia. Aí eu perguntei para ela, mas Rita de Cássia, eu até achei graça, né, assim, durante a sessão mediúnica. Eu disse, mas Rita de Cássia é a santa? Ela disse sim, seria a santa para quem é da Igreja Católica. E o termo santo é apenas uma denominação. Ela me explicou dessa maneira. Aí eu fiquei analisando toda essa conversa que nós tivemos, esse contato. Depois vieram outros contatos com ela, etc. E aí o contato se faz de uma maneira mental, né?
Quer dizer, eu não ouço, eu não fico ouvindo coisas. Mentalmente é que existe o comunicado. É tipo uma telepatia. Ela vai conversando comigo e vai me falando o que acontece. Então, depois de um ano conversando com ela, etc., eu passei a perceber que eu tinha esse contato, não só no centro espírita, mas podia ser em casa, podia ser na rua, podia ser em uma loja. E para mim foi uma surpresa, porque eu pensava que eu só poderia ter contato com ela numa sessão espírita, mas não. Ela é tipo uma mentora, passou a me acompanhar, eu comecei a perceber até essa afinidade com ela. Então muitas pessoas me perguntam, mas qual é a afinidade que você tem com Rita de Cássia? Bastante tempo, ela foi me mostrando qual era a afinidade que eu tinha com ela. E com outros espíritos, no caso. E acontece que dessa relação de afinidade começou a surgir histórias. Ela chegou para mim um belo dia, e disse, nós vamos começar a fazer uma história. Eu quero conversar com você, você vai anotar. Isso durante a noite, 9 horas da noite, e naquele momento você vai escrever o que eu quero. E tudo bem, então, no dia agendado, na hora certa, eu me preparei e botei uma folha de papel. E quando eu comecei a perceber, ela começou a falar o que era, na verdade, aquilo era o início de um livro, era um capítulo de um livro. E que resultou no primeiro livro, que é Luzes no Passado. Então esse livro eu psicografei em 40 dias. Eu guardei esse livro. Uma coisa interessante é que antes de 45 anos de idade nunca tinha acontecido absolutamente nada comigo. Então, segundo lá o Centro Espírita, o pessoal diz que isso foi um chamamento para mim. E acontece que, voltando à história do livro, eu guardei ele e só publiquei esse livro quando ela me autorizou. Agora, antes de publicar esse livro, ela também chegou para mim e disse assim para mim, olha, vou te dar uma receita de culinária. Eu digo, receita culinária? Aí ela começou a me dar várias receitas culinárias. E ela dizia que essas receitas eram do nível fácil. E nós testamos algumas dessas receitas em casa. E ficaram deliciosas. Praticamente eu tenho um livro de tanta receita que foi me dado, né? E, na verdade, o que eu chego à conclusão é que essas receitas eram um treinamento. Eu estava treinando a psicografia para que eu pudesse ter uma afinidade no que ela falava e eu transmitia na escrita. Então, todo esse processo demorou mais de ano, até eu começar a psicografar o primeiro livro. Então, dessa forma, que eu fiz e publiquei logo em seguida, depois de um ano, eu publiquei o Luzes no Passado. E outra coisa interessante, ninguém na minha família sabia que eu frequentava um centro espírita ou que eu tinha contato com os espíritos. E eu tive que fazer essa revelação quando eu mandei o convite do lançamento do livro. Então, quando eu mandei o lançamento, todo mundo teve uma curiosidade muito grande. Afinal de contas, todo mundo me conhecia apenas como médico. Médico, oftalmologista, médico da Marinha. E ninguém imaginava que eu fazia esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, né? E as pessoas se surpreenderam bastante. E no final, eu estou contando essa história porque todo mundo me perguntava, afinal, o que é que aconteceu contigo se você não era e agora passou a ser? Então eu estou detalhando um pouquinho essa história toda para que as pessoas saibam, não sobre mim totalmente ou minhas obras, é que a questão da mediunidade ela pode surgir de várias formas, várias maneiras, e cada pessoa tem uma maneira e um modo de surgir a mediunidade dela. Não é a minha intenção querer que as pessoas se correlacionem algum sintoma, alguma coisa com mediunidade, absolutamente. Eu só estou relatando o que foi que aconteceu comigo. E a partir daí eu comecei a fazer mais livros e eu já estou no 6º livro publicado, que o último lançamento foi agora, esse ano de 2021, que é o Brasília, Coração de um País. Todas as histórias são de época, são romances. E o que é que eles trazem de diferente? Eles trazem, em relação à literatura espírita, um ensinamento através de romance, que é uma linguagem universal. O romance é universal. Todo mundo gosta de poesia, gosta de amor, gosta de como a história do ser humano se desenvolve. Então, se forem observar nas minhas obras, junto com
A Rita de Cássia, ela vem demonstrar a sensibilidade dela, é isso que ela quer trazer, a sensibilidade, como ela vê a situação de pessoas comuns. Nós não vamos falar aqui de governantes, reis ou rainhas, vamos falar de pessoas comuns que têm seus problemas particulares e como essas pessoas conseguiram resolver esses problemas. E lógico que existe uma influência espiritual em tudo que a gente faz. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas os romances, eles vêm sutilmente falando quando os espíritos estão autorizados a fazer alguma intervenção ou não. Quando eles nos ajudam ou quando eles não nos ajudam. Eles não atrapalham, mas tem espíritos também que gostam de ver as situações complicarem. Então, esses romances vêm mostrando esse mundo paralelo, não só material, esse mundo espiritual, que existe também as orientações, existem os conflitos espirituais, existe toda uma orientação para que nós possamos seguir em frente. Isso tudo permitido por um único ser, que é Deus. Isso é permitido por Deus para que a gente possa aprender com o nosso livre-arbítrio, acertando, errando, e que a gente possa evoluir, para que a gente possa chegar até Ele. E existem várias maneiras de chegar a Deus. Você pode seguir não só o Espiritismo, pode seguir qualquer religião, essas religiões que você mais tenha afeição, mas você vai ver que se tiver uma base que leva a Deus, então essa base é positiva e é um pensamento de Deus, é de muita paz, de muito amor, que nós sejamos sempre irmãos. Então tudo que tem os 10 mandamentos de Moisés, que ele recebeu de Deus, então começa a partir desse momento e nós temos que respeitar. São 10 mandamentos simples, mas que na verdade é o ponto de inicial e o ponto final. Então nós iniciamos por lá, poderemos dar uma volta muito grande de entendimento, mas vamos ter que chegar nele, naquelas linhas pequenas, naquelas breves frases dele. Então é por isso que o espírito Rita de Cássia ou outros espíritos iluminados vêm trazendo para a humanidade essa tentativa, essa informações de como funciona o mundo espiritual, como funciona toda esse mecanismo. Se você gostou desse meu depoimento e da maneira como a gente evoluiu até chegar aos livros, compartilhe esse vídeo, deixe a sua opinião, terei o prazer de conversar com vocês e se inscreva no meu canal. Se você também quiser e tiver dúvidas sobre o mundo espiritual, também essas perguntas serão respondidas. Tenho certeza que se Rita de Cássia estiver próximo a mim, ela também vai me ajudar a tirar suas dúvidas. Grande abraço.